mais um sorteio diário da Telecena de Natal, que vai dar mais um caminhão de prêmios. Suspeita de envenenamento de moradores de rua em Barueri, na Grande São Paulo. 4 são encontrados mortos e outros 4 estão internados em estado grave. Carro descontrolado mata 4 jovens e danifica uma residência em São Paulo. No Espírito Santo, passa de 660 o número de desalojados por causa da chuva. Repressão a simpatizantes do ex-presidente Evo Morales deixa pelo menos 9 mortos em Cochabamba, na Bolívia. Atirador fere 3 pessoas e provoca pânico em jogo estudantil de futebol americano. Protesto dos coletes amarelos na França completa um ano com novos choques entre manifestantes e a polícia em Paris. Rodrigo Maia diz que reforma tributária pode ser votada no Congresso até março. Jair Bolsonaro assiste a Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Sempre o lado do povo é muito bom. O Corinthians conquista o título paulista de futebol feminino com público recorde no Itaquerão. Está no ar, o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. A perseguição a uma quadrilha de traficantes terminou em tiroteio na Avenida Brasil, uma das vias mais movimentadas do Rio de Janeiro. Um suspeito foi preso e 2 escaparam. Um deles é apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro de São Carlos, na região central da cidade. O carro usado pelos criminosos ficou assim, todo perfurado de tiros. O veículo é blindado e foi roubado na última quarta-feira. Os bandidos saíram do Morro de São Carlos, na região central da cidade, e pretendiam chegar ao Morro do 18, na Zona Norte. O trajeto tem 14 quilômetros, mas a polícia interceptou os criminosos assim que eles deixaram a favela. Houve perseguição e tiroteio. 3 viaturas da Polícia Militar foram atingidas pelos disparos, mas nenhum PM ficou ferido. Durante a fuga, o carro dos traficantes derrapou na pista molhada e bateu. 2 criminosos escaparam. Alex Costa dos Santos, de 31 anos, foi preso. No carro apreendido foram encontrados 2 fuzis, uma granada e munição de vários calibres, além de drogas. O grupo já vinha sendo monitorado. Entre os bandidos que conseguiram escapar estava o chefe do tráfico do Morro de São Carlos. Leonardo Miranda da Silva, conhecido como Léo Empada, tem 33 anos e uma longa ficha criminal. Em 2013, ele foi condenado a 11 anos de prisão por tráfico de drogas. 2 anos depois, por ordem da Justiça, deixou a prisão para visitar a família e desapareceu. Léo Empada é apontado como o principal responsável pela invasão à Rocinha, em setembro de 2017. Ele era aliado de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha, rival de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157. A guerra entre as facções rivais provocou a ocupação da favela pelas Forças Armadas. Atualmente, existem 7 mandados de prisão contra ele. A polícia acredita que Léo tenha sido ferido no confronto dessa madrugada, porque marcas de sangue foram encontradas no carro usado pelos bandidos. O Disque Denúncia oferece R$2.000 de recompensa para quem tiver informações sobre o paradeiro do traficante. A seguir, encapuzados matam 3 homens que jogavam futebol e acabam presos no Rio Grande do Sul. Vítima de acidente toca violino dentro de ambulância em homenagem aos bombeiros. A gente volta já já. Top Brasil. Quatro moradores de rua foram encontrados mortos em Barueri, na Grande São Paulo. Outros 4 estão internados. A principal suspeita é de que eles foram envenenados. Os moradores de rua foram encontrados passando mal por volta das 8 da manhã neste ponto de ônibus no centro de Barueri, na Grande São Paulo. Nestas fotos, 4 vítimas aparecem no chão.
Marina trabalha em uma padaria próxima. Ela ajudou a socorrer as pessoas. Eles estavam convulsionando demais. Era a cada 2 minutos a convulsão dele. Entendeu? Eles não iam aguentar e o resgate demorou 20 minutos para chegar quase. A atendente conversou com a única mulher a ingerir a bebida. Essa mulher chegou para mim e falou assim, foi veneno porque o rapaz passou aí e deixou a bebida. Quando eu fui beber, já tinha amortecido a minha língua. E eu joguei a bebida fora. Só que eles continuaram bebendo. Ela e outros 7 homens foram levados para o pronto-socorro. Luiz Pereira da Silva, de 49 anos, e outros 3 moradores de rua morreram. 2 deles tinham 39 e 40 anos. A única mulher e mais 3 homens estão internados. Segundo a Prefeitura de Barueri, um dos sobreviventes contou que um desconhecido ofereceu uma bebida alcoólica na Cracolândia, na região central de São Paulo. Ele trouxe a garrafa e compartilhou com outros moradores de rua que passaram mal. Agora, a polícia investiga quem entregou a bebida e o que tinha dentro da garrafa que pode ter provocado o envenenamento das vítimas. Eu dizer para você, olha, foi o álcool, foi o diesel, foi gasolina, foi um veneno, nós não podemos dizer. Ele parou no semáforo para pedir dinheiro. E que a pessoa que ele pediu disse, não tenho dinheiro, mas tem uma outra coisa que você gosta, e deu uma garrafa. A garrafa com a bebida suspeita foi apreendida. Quem mora na região e conhece os moradores de rua conta que o grupo era formado por cerca de 10 pessoas. Só pediam dinheiro, posso cuidar seu carro, posso não sei o quê. Sabe, gente boa. Foi a morte mais horrível que eu já vi na minha vida. Sabe, foi desesperador, desesperador. Eu falo para você, as pessoas que estavam aqui comigo entraram em desespero porque a gente não tinha mais o que fazer. E um grave acidente de carro deixou 4 mulheres mortas na zona leste de São Paulo. A polícia suspeita que o veículo participava de um racha. Sábado, pouco mais de meia-noite. Uma câmera de segurança mostra o carro passando pela avenida. Nesta outra imagem, ele invade a faixa da direita e bate na casa. Pessoas saem assustadas com o barulho. A colisão foi tão violenta que ficou difícil identificar o modelo do veículo. O acidente aconteceu na Jacupêssego, uma das avenidas mais importantes da zona leste de São Paulo. A velocidade máxima na via é de 50 quilômetros, mas tudo indica que o motorista estava bem acima disso. Existe ainda a suspeita de que ele participava de um racha. Pela situação que se encontra aqui o local, excesso de velocidade e no interior dos veículos foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas. Segundo a polícia, os 6 voltavam de uma festa num veículo com capacidade para 5 pessoas. 4 jovens morreram na hora. Uma adolescente de 17 anos foi levada em estado grave para o hospital. O motorista de 19 também foi resgatado, mas já teve alta. Ele deve prestar depoimento nos próximos dias. A Defesa Civil interditou parcialmente o imóvel. Havia risco de desmoronamento, porque a coluna de sustentação foi atingida. 2 carros que estavam na garagem também foram danificados. Para a dona da casa, a preocupação é constante. Foi muito feio mesmo. Aqui na avenida sempre os carros passam em alta velocidade, é muito perigoso. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa, quando não há intenção de matar ou ferir. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a polícia prendeu 5 criminosos que tinham acabado de executar a tiros 3 homens que participavam de uma partida de futebol. O jogo de futebol amador era neste campo. No local, havia crianças e famílias. Pânico geral, total, generalizado. Horrível, uma cena de guerra mesmo. Uns subiram, outros se machucaram porque correram para dentro de casa ali para tentar se abrigar. Os 5 homens vestindo uniformes da Polícia Civil chegaram após a partida e atiraram. 3 pessoas morreram. Na fuga, os bandidos roubaram um carro, mas acabaram batendo num muro e foram rendidos pela polícia. As imagens de celular mostram os 5 atiradores já no chão. Eles estavam encapuzados. Com eles, a polícia encontrou uma submetralhadora, um fuzil, pistolas e um revólver.
2 homens foram presos e os outros 3 foram baleados e levados para o hospital. As vítimas foram Wagner Beck Machado, Sandro da Silva Pereira e Rafael Reis Espíndola, que tinha passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, roubo a banco e tentativa de homicídio. Os investigadores acreditam em execução. É necessário descobrir exatamente se as pessoas tinham vinculação ou estavam no lugar errado, na hora errada, exatamente no momento da ação criminosa. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Um motoboy foi morto a tiros na frente da pizzaria onde trabalhava na Grande São Paulo. Rony Almeida foi baleado por 2 criminosos que chegaram em uma moto. A irmã da vítima acredita em vingança por motivo passional. Ninguém foi preso. Feriado violento nas estradas de Minas Gerais. A Polícia Rodoviária registrou a morte de 8 pessoas em acidentes no estado. Bombeiros do Distrito Federal se emocionaram ao atender uma ocorrência de acidente de trânsito. Ainda na ambulância, a vítima de um capotamento tocou uma música no próprio violino em agradecimento aos bombeiros. O Espírito Santo segue em alerta máximo por causa das chuvas que atingem o estado desde a última terça-feira. 2 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas. Móveis, colchões e eletrodomésticos nesta rua de Cariacica. Pior que a perda dos objetos é não ter onde morar. São 664 pessoas que tiveram de sair de suas casas. A chuva deu um tempo pela manhã e o que mais se via eram moradores removendo o que não presta de dentro de casa. Foi a pior enchente que eu já vi. A gente, como já sofre aqui há vários anos, ainda conseguimos salvar algumas coisas, mas móvel que levantamos foi tudo perdido. No balanço divulgado pelo Estado, ainda há 10 municípios em alerta alto para o risco de deslizamentos de terra. Até o momento foram registradas 2 mortes e 12 feridos. Diante do sofrimento, o trabalho de voluntários é o que ajuda a manter a esperança. Sozinho não somos nada, mas com a colaboração de todo mundo, né, a gente tem que se sensibilizar. Chuva e temporais entre as regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Chove também entre o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia. Há pouco mais de um mês para o verão, as serras gaúcha e catarinense amanheceram geladas neste sábado, com temperaturas em torno de 0 grau. Uma massa de ar seco manterá o tempo firme amanhã em toda a região sul, parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. No norte do Nordeste, o sol predomina entre poucas nuvens. A máxima prevista é de 28 graus em Porto Alegre, 35 graus em Campo Grande e 31 graus em Natal. Na rota dos temporais, faz 30 graus em Brasília, 35 em Goiânia e 33 em Manaus e Boa Vista. Para a capital paulista, a previsão é de um domingo de sol com máxima de 26 graus. E começou a temporada de cruzeiros no litoral do Rio de Janeiro. A capital fluminense deve receber 10 navios a mais do que no ano passado. E os primeiros transatlânticos já começaram a atracar no Porto do Rio. Um gigante que impressiona por fora e por dentro. Tudo aqui chama a atenção. Bares, restaurantes, academia e até um teatro com 700 lugares. Ambientes de luxo para agradar mais de 1.600 passageiros. Como esse alemão que se encantou com a vista do Rio de Janeiro. Rio is very nice. O transatlântico é um dos 112 que vão passar pela cidade até o final do verão de 2020. O público estrangeiro é notadamente um público que vem crescendo nessa temporada. A gente tem 10 navios em viagem internacional a mais, cerca de 50 mil turistas a mais que na temporada passada. É de navios de luxo como este que desembarcam milhares de pessoas aqui no Rio. Para esta temporada são esperados 425 mil turistas. E olha que estamos falando só dos estrangeiros. Gente que chega com disposição para gastar. Tanto que a expectativa é de que sejam gerados 500 milhões de reais a mais na economia da cidade. Na praia de Copacabana, a chegada dos turistas já está aquecendo o comércio. Do final de outubro, início de novembro, começa indo bem, aí explode no Réveillon e depois Carnaval, né? Há 4 dias no Rio, este casal da Nova Zelândia, que também chegou de navio, visitou os principais pontos turísticos da cidade. Mas o maior elogio
foi para a hospitalidade do povo carioca. Really nice. A polícia dos Estados Unidos prendeu um homem suspeito de atirar contra pais e alunos que assistiam a uma partida de futebol americano. O tiroteio aconteceu durante um jogo. A polícia do Rio investiga a queda de uma menina de 2 anos de idade do 4º andar de um prédio onde mora com a mãe e o padrasto. Pois é, a criança já passou por 2 cirurgias e está internada em coma induzido. A queda foi do 4º andar deste prédio na Taquara, zona oeste do Rio. A mãe e o padrasto estavam no apartamento que não tem telas de proteção. A polícia investiga se a menina, com 2 anos e meio, teria conseguido abrir a janela e caído acidentalmente na última quinta-feira. A criança foi trazida para este hospital particular na zona norte da cidade, onde passou por 2 cirurgias na face e no cérebro. O caso é investigado como lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir. A mãe da menina passou o sábado na unidade e disse que a prioridade no momento é a recuperação da filha. O pai da criança diz que só foi comunicado quase 12 horas após o acidente. Ele fez um boletim de ocorrência e espera que as investigações esclareçam o que aconteceu. No mínimo foi uma negligência. Nós estamos falando de uma criança de 2 anos que morava em um apartamento no 4º andar, onde não haviam redes de proteções, onde a cama, segundo a mãe relata, estava ao lado da janela. A janela disse que estava fechada, porém não estava com trinco. E agora é aguardar, é confiar em Deus, é ter fé. Vamos a mais um giro de notícias pelo Brasil. 15 detentos fugiram de uma delegacia na região metropolitana de Curitiba. Na fuga, os criminosos levaram drogas e armas, entre elas uma submetralhadora. Um policial foi agredido, mas passa bem. 3 fugitivos foram recapturados. A polícia apreendeu uma carga de 2 milhões de maços de cigarro contrabandeado no interior de São Paulo. A carga estava em um galpão na zona industrial de Sorocaba. Um vigia foi preso. Um homem suspeito de abusar sexualmente de 3 crianças entre 7 e 10 anos de idade foi preso na Baixada Fluminense. Ele oferecia dinheiro para atrair as vítimas. A polícia chegou até o acusado depois de uma denúncia anônima. Fragmentos de óleo foram encontrados na praia de Camburi, em Vitória. A Marinha recolheu amostras e vai analisar se é a mesma substância que atinge as praias do Nordeste. De acordo com o IBAMA, o óleo já foi registrado em pelo menos 11 praias do Espírito Santo. Agora um alerta importante, apenas 3 em cada 10 meninos entre 13 e 17 anos já foram ao urologista. Pois é, especialistas procuram alcançar o público dessa faixa etária para alertar sobre a importância de buscar acompanhamento e prevenir doenças. Numa sala com alunos na faixa dos 14 anos, eu fiz a seguinte pergunta: quem aqui já foi ao urologista? Nenhum dos 11 meninos levantou a mão. Nunca precisei ir e acho que eu nunca tive vontade também. Na mesma sala eu perguntei para as meninas: quem já foi ao ginecologista? Metade delas respondeu que sim. Eu acho importante irem ao ginecologista para terem um conhecimento maior sobre a higiene, entender um pouco mais sobre a saúde, por que isso acontece. Essa disparidade acontece no país inteiro. Uma pesquisa feita com mais de 3 mil brasileiros entre 13 e 17 anos mostrou que apenas 3% dos adolescentes já foram ao urologista. No caso das meninas, a realidade é bem diferente. De cada 10, 4 vão ao ginecologista com frequência. O urologista hoje ele é visto como médico do homem maduro, né? Da avaliação da próstata, do problema urinário. E o urologista hoje ele não é relacionado com a saúde do adolescente masculino que deveria ser. Afinal, o urologista é o médico do homem, de todas as idades. Para onde os meninos vão? Por isso, a Sociedade Brasileira de Urologia lançou a campanha Vem Pro Uro, com palestras em escolas sobre temas que envolvem os adolescentes. Desde as curiosidades sobre a transformação do corpo, sexualidade, a doenças que são sexualmente transmissíveis, como HPV e AIDS, ou não, como a varicocele, uma dilatação das veias dos testículos presente em 25% dos adolescentes e que pode levar à infertilidade, quando o homem fica impossibilitado de ter filhos. Só que o acesso ao profissional nem sempre é fácil. Hoje, quem é atendido pelo SUS precisa antes passar por um médico da atenção primária, que pode ser um clínico geral.
para só depois ser encaminhado para um urologista. E muitas vezes o adolescente ele fica desassistido, né? Ele vai perguntar para o seu melhor amigo o que fazer, né? Ou procurar na internet informações sobre algum problema de saúde. Campeonato Brasileiro. O Fluminense está vencendo neste momento o Atlético Mineiro no Maracanã. Já o Santos empatou com o São Paulo na Vila Belmiro. O placar foi inaugurado com uma cobrança de pênalti. Carlos Sanches chutou rasteiro e fez o 16º gol dele na temporada. O empate veio com Daniel Alves. Vitor Bueno recebeu na esquerda, limpou a jogada e cruzou para o camisa 10 ajeitar e balançar a rede. Final 1-1. E hoje teve disputa de título em 2 campeonatos estaduais de futebol feminino. No Rio, o Flamengo foi pentacampeão do Carioca em cima do Fluminense. Já o Corinthians venceu o São Paulo e conquistou o Paulistão de forma invicta e com recorde de público. Foi o primeiro jogo de Jaqueline na Arena Corinthians. Você conseguiu convencer a mãe? Convenci, né? Também eu não queria deixar, mas aí eu falei assim, não, eu vou ir, é a única oportunidade. Para a jovem que sonha em ser jogadora de futebol, Você fica agora com o programa Topa ou Não Topa, com Patrícia Bravanel. A você, o meu muito obrigado pela audiência de sempre. Uma ótima noite. Boa noite para você, um ótimo fim de semana e até a próxima. Tchau.